Boa noite, gente. Bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, 31 de maio, sexta-feira. Terminou a semana, terminou o mês. Mais um mês e acaba o semestre. E os índices econômicos são os piores possíveis, taxa de desemprego crescente, revisão na expectativa de crescimento do PIB para baixo, né? Então, assim, situação muito grave, as reformas não são aprovadas, né? Reforma aí da Previdência se arrastando. Terminou. Ontem falei, inclusive no meu podcast, sobre as emendas, né? As emendas, várias emendas aí. Hoje fechou o prazo, 277 emendas ao texto da reforma da Previdência. A pior delas é uma emenda substitutiva, né? Que é aquela que tenta substituir o texto que está em discussão, do PL, Partido Liberal. Que PL, Cláudio? Pois é, PL é a nova denominação do PR, do Partido da República de Valdemar Costa Neto. Talvez aí um dos grandes representantes do Centrão, né? Do nosso querido Centrão. E eu trouxe o alerta, inclusive em primeira mão, a íntegra dessa emenda. Por quê? Porque ela tenta impor uma série de artigos danosos, prejudiciais à reforma da Previdência, inclusive com a expectativa aí de reduzir pela metade, né, aquela expectativa de economia que se tinha de 1 trilhão, né, que se tem de 1 trilhão no texto original, até de mais de 1 trilhão. Mas enfim, não dá para cortar isso pela metade. É isso que o PL de Valdemar Costa Neto quer. Ele quer instituir, por exemplo, um fundão para a transição, para o regime de transição, um fundo de capitalização com dinheiro público, né? Em vez da capitalização privada, que é proposta pelo Guedes, não, eles querem uma capitalização pública, querem retomar a CPMF, não querem cortar privilégios e por aí vai. Eu trouxe a íntegra desse texto, está disponível no site, e inclusive com a síntese, né, daquilo que é mais grave. Quem não quiser não achar no site, vai direto no meu Twitter, deixei pendurado lá esse alerta, tá? E outro alerta que eu faço é que segunda-feira vence a MP da antifraude do INSS. Ela foi aprovada na Câmara, mas precisa ser aprovada no Senado, e ela caduca na segunda-feira. E há um risco imenso de que realmente o governo perca essa batalha. O Davi Alcolumbre tem dito, inclusive a gente trouxe aí as informações ao longo do dia, fizemos uma cobertura intensa aí dos bastidores disso, garante que vai votar, etc. Mas tem uma opção de senador vários senadores estarão fora, né, de Brasília, além de ser uma segunda, né, que já não é o dia típico para que político esteja em Brasília. Acontece que vários deles estarão em viagem, em missão, no exterior, então pode até não ter quórum para votar. Então a situação é gravíssima. Espero que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e seus articuladores aí trabalhem no fim de semana para que isso não aconteça, né? Para que essa MP, inclusive foi uma das primeiras MPs aí da equipe econômica, a primeira, até melhor dizendo, e que integra, né, várias dessas medidas para melhorar a situação, até no caso aí de INSS, que a gente sabe que é um duto de fraudes, né, de escoamento de dinheiro público aí, porque realmente você tem muito tipo de fraude envolvendo a Previdência, e ela faz parte, ela integra esse conjunto de medidas da Previdência, e realmente será será lamentável se o Senado não aprovar essa MP, tá? Então estamos sempre ali com essa gente, né? Eu acho até engraçado porque mais cedo o pessoal estava dizendo, né? Já começou desde o início, desde o meio da semana para cá, nós noticiamos aqui que a Câmara, o Rodrigo Maia lá, o pessoal da cúpula tinha proibido, inclusive até a pedido dos líderes do Centrão, tinham proibido a TV Câmara, a rádio, os órgãos aí da Câmara, até do Senado também, que fizessem referência ao Centrão. Porque eles disseram o seguinte: não, o Centrão não existe. Centrão é uma denominação aí que foi inventada pela imprensa. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Mas eles querem parecer que seja. Eles querem querem tentar convencer vocês de que o Centrão não existe. Então, assim, é uma maravilha, a pós-verdade do Centrão. Eles querem convencer vocês de que o Centrão não existe. Inclusive, até o Diego Amorim
entrevistou aqui o Omar Nascimento, líder do DEM, a gente publicou mais cedo. E aí ele disse o seguinte, não, olha, se algum dia existiu, ele foi implodido justamente com a eleição do Rodrigo Maia. Ele disse que o Centrão era o Eduardo Cunha, né, liderando com os partidos em torno dele. E que, então, com a eleição do Rodrigo Maia, acabou o Centrão. Tá bom? Vocês acreditam? Eu diria para vocês o seguinte, o Centrão ele vive dentro de cada um desses políticos. E aí eu falo de uma forma geral, porque também autoridades no geral, servidores públicos, todos aqueles sujeitos, né, que incorporam esse espírito, né, de tanto o corporativismo, né, o toma lá da cá, o jogo espúrio, né, do toma lá da cá, a corrupção em si, todo político que incorpora esse espírito, ele é Centrão. Então, assim, também vou fazer a minha extrapolação aqui, né? Então, já que o Centrão não existe fisicamente, como eles tentam nos convencer, eu vou dizer o seguinte, o Centrão existe. O Centrão é uma ideia. Assim como o Lula virou uma ideia, o Centrão é uma ideia que está presente em todos esses políticos que querem impedir que o país avance. O Centrão é o sistema, né? Então, assim, por exemplo, o Centrão é o PP, é o senador Ciro Nogueira que conseguiu aí, tá barganhando e conseguiu, tudo indica que ele vai nomear seus apadrinhados para a Codevasf, né? Para o Denox e para a Conab, isso lá no seu estado, lá no Piauí. Lembrando que aqui que eu falei, que olha só, Cláudio, pessoal, muita gente me criticou aí no último vídeo, vários me elogiaram, alguns criticaram, alguns ficaram na dúvida. Cláudio, o que você está defendendo? Você está defendendo tomar lá da cá? Eu falei, gente, não é questão de defender tomar lá da cá, tá? A ocupação do espaço público pelos aliados do governo, ela faz parte da política. É claro que a gente tem de pressionar, e esse governo, especialmente, que foi eleito prometendo enxugar a máquina, a gente tem de pressionar para que essa máquina seja a menor possível. E que, claro, e que as indicações políticas, ainda que necessárias para a ocupação de alguns desses espaços, sejam as melhores, as mais qualificadas. E isso o governo tem feito, inclusive exigindo ali um padrão de curricular, um padrão de currículo para que as pessoas, pelo menos indicadas pelos políticos, sejam pessoas qualificadas para esses cargos. Eu defendo o enxugamento da máquina, o estado mínimo, né? E estou aqui sempre pressionando para isso. Agora, a ocupação dessa máquina mínima, né, com espaços para esses partidos aliados, faz parte da política, isso é da política. Pensar que isso não existe aí sim, é uma ingenuidade. Então a gente tem que entender o seguinte, o que é a realidade, o que é o desejo, o que é o ideal e o que é o inescapável, né? Realmente essa realidade que a gente vive. Então a gente tem que sempre tentar melhorar, obviamente. A gente não pode ser ingênuo, mas a gente também tem de viabilizar a política, né? Para que as medidas necessárias aí sejam aprovadas no Congresso. No final das contas, precisa que isso aconteça. A liberação de emenda, muita gente não entende. As emendas são impositivas, orçamento impositivo. As emendas precisam ser liberadas. O que o governo faz? Antecipa o cronograma de liberação dessas emendas. É espúrio, Cláudio? Não, não é espúrio. Faz parte da política, tá certo? Agora, qual é o uso que se faz dessas emendas? Aí é que a gente tem que ficar de olho. Aplicação desses recursos no município. Por isso que eu digo, olha, tem que ter antagonista lá na ponta, né? Todos vocês fiscalizar os seus municípios, a Câmara de Vereadores, os estados, os deputados estaduais e até aqui, né? Então muita gente fica concentrado só aqui no governo federal, governo concentrado aqui na Câmara Federal, no Congresso Nacional, e esquece que boa parte desse orçamento ele é aplicado na ponta. E se ele for aplicado na ponta de forma errada, tudo isso aqui vai para o lixo, vai para o saco. É o que acontece, inclusive, muito com a educação, o debate da educação que, né, levou aí pessoal às ruas, etc. Movimento politicamente aparelhado aí pelo PT e os seus PSOL, PSTU e etc. Na verdade, assim, o dinheiro, a gente tem dinheiro para educação, sempre teve, apesar dos contingenciamentos. Se gasta muito com a educação, mas se gasta mal.
como acontece com a saúde, como acontece com tanta... Não tem como dizer que falta dinheiro, né, num país como o nosso, né, com a população que paga esse absurdo de imposto. Né? Então, com a carga tributária desse tanto, a arrecadação ela é mais do que suficiente, mas ela precisa ser, a execução dessa arrecadação precisa ser bem feita. Então, por isso que você tem que ter o enxugamento da máquina, porque senão você gasta muito, né, do dinheiro do trabalhador, do suor, da energia, para sustentar essa máquina, para pagar funcionário público. Por isso que a gente está discutindo a reforma da Previdência, né? E por isso que a gente está rediscutindo todos esses orçamentos, né? Inclusive se gasta muito com a folha de pessoal, né, de universidades e afins, né? E é claro que não é a atividade fim, né? O objetivo não é pagar salários de funcionário. O objetivo é entregar um serviço de qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade e por aí vai. Então, fechando esse parênteses, o que eu digo para vocês? O Centrão está aí. O Centrão está nessa resistência aí na aprovação da MP antifraude, o Centrão está na resistência da aprovação da MP do saneamento, que já foi tirada de pauta para ser rediscutida, o Centrão está na PEC que está querendo mudar a tramitação das MPs, né? Ninguém está falando disso, mas eu já estou alertando aqui, já tem um movimento para ressuscitar uma PEC do Sarney para mudar aí, tentar retirar um pouco o poder do executivo, dar mais poder para o legislativo, especialmente para a Câmara, para poder, para reequilibrar não, né? Para desequilibrar, na verdade, essa balança aí. Alguns dizem que é para reequilibrar, outros para desequilibrar. O fato é que você tem sempre iniciativas para tentar mudar o jogo, né? E vence aí, no caso, o mais forte politicamente. É isso que esse jogo político não é fácil, é bem pesado. E aí o Centrão está nisso tudo, né? O Centrão está no lobby da Odebrecht, que conseguiu adiar a oitiva do Marcelo Odebrecht, por exemplo, como eu registrei mais cedo. Cadê o Marcelo Odebrecht? Foi citado lá atrás, aprovaram um requerimento já tem mais de mês, já tem uns 2 meses, e até agora não está marcada a oitiva do Marcelo Odebrecht. Sabe por quê? Por quê? Porque a Odebrecht estava negociando junto com a Braskem, que ela é sócia da Petrobras na Braskem, um acordo de leniência, pelo qual ela terá de pagar aí 2,8 bi, né? E o lobby que havia em cima da CPI era o seguinte: não espera fechar o acordo para convocar o Marcelo, porque o que ele falar aqui na CPI pode dar chabu, pode inviabilizar o acordo. Então tá aí, firmaram o acordo agora e o Marcelo até hoje não foi convocado. Tem uma data tentativa dia 3 de julho, mas não está marcada. Então, presidente da CPI aí, Vanderlei Macris, do PSDB, você é Centrão ou não é Centrão? Tem que marcar, a gente tem que ouvir o Marcelo, né? É um dos caras principais dessa história. Afinal, a CPI é do BNDES. Para investigar o dinheiro do BNDES foi para Odebrecht, para a JBS, para os grandes aí, né? Para os gigantes nacionais, gigantes da corrupção. O Centrão, gente, tá no conselhinho. Quem não viu, as matérias estão no meu Twitter. É mais fácil de encontrar. Existe o chamado Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ninguém conhece, como ninguém conhecia até alguns anos atrás, o CARF, né? Então agora todo mundo sabe do CARF, em função das elotes, etc. Mas ninguém conhecia, né? Ninguém conhece, muita gente não conhece o Conselhinho, esse Conselho de Recursos. Ele serve ao quê? Uma segunda instância para ilícitos administrativos do mercado financeiro. Então, ilícitos apurados pela CVM, pelo Banco Central, ilícitos apurados em função até do trabalho do COAF, tá? Da SUSEP. Esses ilícitos, né, quando há condenação em primeira instância, os condenados recorrem ao Conselhinho. E aí olha só o que está acontecendo. Ninguém viu, eu vi, né? E trouxe à tona essa questão ontem, inclusive com documentos confidenciais lá, com ofícios e pareceres. Os conselheiros estão tratando de tentar mudar a prescrição, né? Um dos modelos de prescrição, um dos tipos de prescrição que acontece nesse tipo de discussão, né? De julgamento aí desses ilícitos, que é uma prescrição que ela ocorre depois que o sujeito
né, é citado ali, olha, temos uma acusação contra você formal, aqui você está sendo citado, você tem período X para responder, vai ser feita a apuração, né, a apuração do ilícito, sua defesa vai ser considerada aqui, enfim. Esse processo, que é a fase processual, ela não pode ficar parada 3 anos, porque senão vence, né? Vence e aí realmente caduca a investigação e ocorre a prescrição então. O que eles estão querendo fazer? Antecipar a prescrição para a fase pré-processual, a fase investigatória. Isso é um absurdo, porque enquanto você está investigando, você não chegou ainda ao fato, né? Então não há acusação. Como é que você vai falar de prescrição sem acusação? E aí essa pegadinha aí está sendo orquestrada, só que agora eu trouxe isso à tona. O Centrão, o espírito do Centrão está aí também. Inclusive, quem é um dos beneficiados, quem será um dos beneficiados desse novo entendimento? Aliás, esse novo entendimento rompe um entendimento de 20 anos. E quem está entre os beneficiários desse entendimento? O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, seu operador Lúcio Funaro, tem lá o ex-banqueiro do Cruzeiro do Sul, né, que quebrou, o Índio da Costa, que é primo do ex-deputado, foi candidato lá no Rio, mas assim, o Eduardo Cunha, que hoje foi para o Rio de Janeiro, era o líder do Centrão, né? Segundo o próprio Elmar Nascimento aqui. Era quem comandava o Centrão, foi quem criou o Centrão. Então tá lá, o Centrão está também no conselhinho. Viu, Paulo Guedes? Até agora nada, ninguém me falou nada. O Ministério da Economia está quieto. Ninguém entrou em contato para falar se vai mudar, se vai permitir, o que vai fazer. Eu sei que teve um barata voa ontem, quando eu publiquei essas coisas lá. O Centrão está lá no STF. A gente publicou aqui, Gilmar Mendes, o Marco Aurélio brigando com o Gilmar Mendes, inclusive se declarando impedido por causa da inimizade que ele tem com o Gilmar. A gente desconfiava, mas agora isso está numa decisão judicial, a relação de inimizade que ele tem. Inclusive ele se declarou suspeito porque ele não queria reavaliar uma decisão do Gilmar. Vale a pena dar uma olhadinha lá no site, tá? E é isso, falei do fundão, né? Falei disso tudo e tá aí. O Centrão está presente na nossa vida ainda, infelizmente. Precisamos nos livrar do Centrão, do espírito do Centrão, da ideia do Centrão. Então não adianta matar o Centrão, tem que enterrar, senão ele vai ser esse zumbi. Eu não estou dizendo aqui para matar ninguém, gente. Estou falando da ideia do Centrão, tá? Do Centrão como esse organismo que se readapta e que está sempre presente na vida de todos nós para ferrar com a nossa vida, né? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia nesta semana. Espero que vocês descansem, aproveitem o fim de semana e a gente se vê na segunda-feira em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Tchau.